Olá, eu sou a professora Luana Helena, aqui do canal Sora Me Ajuda, e nesse vídeo eu vou mostrar para você na prática como analisar uma crônica. Então fica comigo até o fim desse vídeo que você vai entender de uma forma muito prática como fazer isso. Quando esse vídeo acabar, você vai me contar aqui embaixo como eu consegui te ajudar, vai se inscrever, deixar o seu like, que eu tenho certeza que esse vídeo vai ampliar os seus conhecimentos. Eu escolhi uma crônica do Marcos Rey, que é um autor brasileiro, que se chama Meu Dia de Sorte. Quando o sucesso pesa e incomoda. Sempre que conto o fato, ouço a sugestão. Escreva sobre isso, é engraçado. Ora, ele me parece pessoal demais, respondia. Um tipo de experiência rara, não abrange grande público. Mas outro dia me convenceram. Devia contar a história sim. Será até uma espécie de advertência aos que correm atrás da fama, afirmar. E a cena no aeroporto é formidável. Meu filho, Dudu, que vive na Groenlândia, quando estava de passagem pelo Brasil, também curtiu o caso e animou-me a convertê-lo em crônica. Que é a crônica, se não pedaços de vida? As minhas geralmente não refletem a realidade, Dudu. Mas vou nessa, me aguarde. Eu estava escrevendo uma novela na TV Globo, Cuca Legal, e quinzenalmente viajava para o Rio a fim de discutir os rumos que ela tomaria. Sempre ao chegar, uma secretária me informava. Pediram para apanhar os recortes de jornais na diretoria com o pacote. Eram notícias sobre a novela, reportagens, entrevistas, capas de revistas. Porém, nunca tinha tempo para ir à diretoria. Mal pisava na emissora, participava de infindáveis reuniões que me deixavam tonto. Na próxima vez, adiava. Apanharia os recortes. Na verdade, preferia dar uma esticada no La Fiorentina, o alegre restaurante do Leme, lotado de colegas e mulheres compreensivas. A novela aproximava-se do final quando o pedido da secretária assumiu o tom de ordem. Por favor, vá buscar sua papelada, está causando transtorno. Subi afinal o andar dos caciques e perguntei pelos impressos. Apontaram para um canto. O que vi foi, encostado à parede, um saco plástico transparente de cerca de meio metro de altura, cheio até a boca. Cheio de quê? Recortes. Vim buscar só os da minha novela. Aí só tem os seus. Quase 6 meses de divulgação em centenas de cidades em todos os estados do país. Ergui o saco um palmo. É pesado. A fama é passageira, mas tem seu peso. Podia deixar aí? Nem pense nisso. Todos implicam com ele. Deixei a diretoria arrastando a carga pelo corredor. No elevador, alguém fez cara feia quando entrei com aquilo nas costas. Atravessei todo o saguão como um incômodo Papai Noel. Fui colocar-me à guia da calçada para pegar um táxi que me levasse ao Santos Dumont. Foi difícil entrar com aquele trambolho no carro. Quem me conhece sabe como sou desajeitado. A caminho fui lendo um ou outro recorte. Diabo, poucos se ocupavam do autor, ou me matava tanto e só elogios eu me matava tanto e só elogios a Francisco Coco, Iona Magalhães, François Forton. O que fazer com tal montanha de papéis? Colar tudo em 100 álbuns? Minha mulher, com problemas de espaço no apartamento, pediria o divórcio. Mas ocorreu-me um saco daquele tamanho também não poderia viajar no avião, como uma pasta, um pequeno embrulho. Teria de despachá-lo, mas como se não estava fechado nem convenientemente embalado? Seria obrigado a sair pelo aeroporto à procura de um caixote ou sei lá. Tive uma ideia. Esquecer os 6 meses de sucesso da novela no táxi. Sentado no banco traseiro, era possível. Olhei o taxímetro e puxei a carteira. Assim que o carro parou, à entrada da ponte aérea, peguei, paguei e saí correndo. Logo ouvi a voz. Moço, o senhor esqueceu! Entrei velozmente no Santos Dumont e refugiei-me no toalete. Minutos depois, dava uma espiada, como quem fila cartas de baralho, e vi o motorista aos balcões, aflito, carregando o maldito saco de recortes. Apenas abandonei o esconderijo quando não o vi mais. A história poderia acabar aqui, mas o destino quis mais. Já estando a novela fora do ar, tive de voltar à emissora.
Quem estaciona no aeroporto para me atender? O motorista que ficara com a minha carga de impressos. Sorria-me. Vai recuperar algo que esqueceu no meu táxi? Está no porta-malas. Eu esqueci. Aquele saco cheio de jornais. Em muitos está o seu retrato. Hoje é seu dia de sorte, não? Então, essa é uma crônica que tem um tom engraçado, um tom humorístico. E, como toda crônica, ela traz essa questão do dia a dia. A interpretação de uma crônica, a gente não vai entrar aqui, a gente vai falar de uma análise, que talvez favoreça uma interpretação. Tá? Por que eu não falo de interpretação de texto especificamente? Porque a interpretação ela vai depender de muitos fatores, inclusive do seu próprio conhecimento, daquilo que você retirou ali do texto. Uma crônica, ela deixa, né, nesse tipo aqui, ela deixa menos espaços para tantas interpretações assim, como um conto ou um poema. Tá? Mas aqui a gente vai fazer a análise. Você vai ver a diferença. Então, quem são os personagens? Primeiro, né? Quem são os personagens? Primeiro, o narrador aqui, ele é um narrador personagem, que ele está relatando uma história que aconteceu com ele, né? O Marcos Rey. Tem também o Dudu, que é o filho dele, que morava lá na Groenlândia e falou: olha, pai, interessante você transformar isso numa crônica. O motorista, que ficou com um saco de recortes, e eu esqueci de colocar aqui, mas tem também a moça que fala com ele lá: olha, vai pegar seus recortes. Então, eu tenho aí personagens, né? É uma história breve. Então, esses personagens, eles não são muito bem construídos. A gente pode fazer algumas inferências sobre eles, né? Então, por exemplo, a gente entende que o Dudu é alguém muito interessado pelas histórias do pai, alguém que admira as histórias do pai. A gente pode pensar que o Marcos Rey é alguém que escreve muito bem, uma vez que ele recebeu muitos recortes de jornal e que ele estava escrevendo uma novela. Mas isso são inferências, são coisas que a gente pensa sobre o texto, tá? Vai entrar também na interpretação. E o enredo? Né? O que é o enredo? O enredo é a sequência de acontecimentos. O que acontece aqui? Né? Então, aqui está descrevendo um dia inusitado na vida desse cronista e como isso se desenrolou. Então, o que ele narrou aí? Uma experiência dele ao ir à TV Globo, buscar os recortes, ficar pensando numa forma de se desfazer desses recortes e acaba deixando no carro do taxista que alguns dias depois encontra com ele e o devolve. Isso aqui é a nossa sequência, né, de fatos. O que acontece? Ele fala também ali do peso da fama. É uma brincadeira também, né? Um trocadilho. Então, peso físico de carregar aqueles recortes, também o peso conotativo, né? O sentido figurado, o peso da fama. E aqui também tem um aspecto metalinguístico. O que é isso? Né? Quando, nesse caso aqui, quando o texto, quando a crônica fala sobre o próprio ato de fazer uma crônica. Então, no começo ele já fala, né? Ele estava refletindo se esse episódio serviria para uma crônica. Porque a crônica, ela retrata episódios, recortes da vida cotidiana. E para ele foi um episódio da vida cotidiana dele. E aí ele começa, fala para o filho dele, mas será que isso é interessante? Será que isso caberia numa crônica? Então tem esse aspecto metalinguístico também, que é a crônica falando da crônica. No tempo, o que acontece? Né? Ele é predominantemente linear, tem ali alguns retrocessos, né? Só para contextualizar a pessoa. Ele não fala que aquilo está acontecendo ali naquele momento, né? Ele fala que aconteceu, ele contou, o filho dele falou, olha, escreve sobre isso, e agora ele está escrevendo. Então, a estrutura cronológica, ela é basicamente... então, o tempo, ele é basicamente uma estrutura cronológica. É o tempo do calendário, né? O tempo do relógio. Não é um tempo tanto psicológico, né? Como o personagem vai, ele volta para o presente, ele faz uns flashbacks, ele faz anúncios para o futuro. Não tem. Né? Na crônica a gente não percebe tanto esse tipo de tempo. O narrador aqui ele é em primeira pessoa, né? A crônica ela é geralmente em primeira pessoa. Não vamos dizer que todas são, mas grande parte, sim. Por que ela é em primeira pessoa? Porque o autor está compartilhando as próprias impressões, a própria vivência, mesmo que isso fosse algo inventado. Né? Então, a gente tem aí um narrador em primeira pessoa.
E quanto ao espaço, a gente pode dizer que se desenrola na TV Globo e no aeroporto. Né? Então, esses dois espaços onde ele constrói essa narrativa cômica. Né? Então, olha só o texto, o título, né? Meu dia de sorte. Para ele, o dia de sorte era ter conseguido largar aquele embrulho em algum lugar. Mas para o taxista, o dia de sorte era: olha, você esqueceu, e não ficou pensando que ele largou, né? Mas você esqueceu aqui. Então hoje é seu dia de sorte porque eu vou te devolver. Então, fazer uma interpretação e fazer uma análise de uma narrativa são duas coisas, não diria diferentes, né? Mas eu diria que com processos diferentes. Elas são complementares, elas vão muitas vezes ali uma entrar dentro do processo da outra, mas analisar é um pouco mais frio, é um pouco mais distante, é um pouco mais a questão de olhar o que está no texto para aí dar suporte para as nossas interpretações. Se esse vídeo te ajudou, me deixa saber, deixa aqui nos comentários, se inscreve aqui no canal, porque vai ter muito mais conteúdo como esse para você. E você já sabe, se precisar de alguma coisa, é só chamar. Sora, me ajuda!